Você já foi ignorado por alguém importante? Já sentiu aquela mistura de mágoa, frustração e até raiva enquanto se perguntava: como essa pessoa pôde simplesmente me deixar de lado assim? Se a resposta for sim, saiba que você não está sozinho. Mas também saiba que essa dor não precisa ser um fardo eterno. Muito pelo contrário, ela pode ser a faísca que acende uma transformação profunda dentro de você. Neste vídeo, vou revelar 10 atitudes estoicas que vão te ajudar a se engrandecer tanto por dentro que todos ao seu redor vão notar. E aquele que te ignorou, aquele que te feriu, vai até se sentir constrangido pelo erro que cometeu. Não estamos falando de vingança, muito menos de buscar retribuição. Estamos falando de algo maior, de usar a filosofia dos sábios para transformar a rejeição em força, a ausência em presença e o silêncio em poder. Se você quer virar o jogo da sua história, sem perder a dignidade, sem perder a paz interior, fique comigo até o final, porque o caminho para a verdadeira grandeza começa aqui. Agora vamos começar. 1. Dominar suas reações emocionais com serenidade. Ser ignorado dói. Dói porque somos feitos de vínculos. E quando alguém nos ignora, sentimos como se estivéssemos sendo apagados da existência daquela pessoa. Como se a nossa presença tivesse se tornado irrelevante. Mas é justamente nesse ponto de dor que o verdadeiro estoico se revela. O impulso natural é reagir, mandar uma última mensagem, postar uma indireta, provar que você está bem, mesmo não estando. Mas essas reações, por mais humanas que sejam, são previsíveis. E previsibilidade não impressiona ninguém. Ela só confirma que a outra pessoa ainda tem controle sobre você. Agora imagine o contrário. Imagine você não reagindo. Não como fuga, mas como força. Você respira fundo, você acolhe a dor, não a nega, mas também não a espalha pelo mundo. Você se levanta no dia seguinte e cumpre suas tarefas. Cuida de si, trabalha em silêncio, anda ereto, olha nos olhos, fala com clareza. E ninguém percebe que por dentro você venceu uma batalha invisível. Essa serenidade, essa compostura, essa ausência de espetáculo é um choque, porque quem te ignorou esperava espetáculo, esperava um colapso, uma cena, ou pelo menos um sinal de fraqueza. Mas o que vê é algo que o desarma completamente: sua calma, seu domínio, sua ausência de necessidade. E é aí que o arrependimento começa a germinar, porque você não mendigou atenção, você não implorou por respostas, você não cedeu o controle da sua paz a ninguém. Sêneca ensinava: quem se deixa levar pela raiva está sendo derrotado antes mesmo de agir. O homem sábio nunca é escravo da emoção. Quando você domina suas reações, você envia uma mensagem silenciosa e poderosa: eu sou inteiro, com ou sem você. E essa inteireza constrange quem esperava te ver desmoronar, constrange quem acreditou que seu valor dependia da presença ou do olhar de alguém. Dominar suas emoções com serenidade não é um gesto frio, é um ato de amor próprio em seu mais alto grau. É a semente da sua grandeza sendo plantada no solo da indiferença alheia. E quando ela florescer, todos irão notar, até quem fingiu não te ver. 2. Aprimorar seu caráter em silêncio. Enquanto alguns gritam por atenção, o verdadeiro estoico trabalha no invisível. E é nesse invisível que mora a sua força. Porque você não busca aplausos, nem holofotes. Você busca ser melhor. E isso, por si só, já é raro o suficiente para chamar atenção. Mesmo quando você não está tentando, aquele que te ignorou, talvez achasse que você não teria forças para se levantar. Talvez acreditasse que você ficaria preso naquela versão antiga, estagnada, previsível. Mas o que ele não esperava
E o que realmente começa a causar arrependimento é ver com o tempo que você não só seguiu em frente, como está se tornando alguém que impõe respeito apenas pela forma como vive, e o segredo está no silêncio. Você não publica frases prontas sobre superação. Você não se gaba do "o quanto está mudando". Você simplesmente muda a cada leitura, a cada decisão ética, a cada renúncia ao que te puxa para baixo, a cada pequeno ato que ninguém vê, mas que transforma tudo por dentro. Marco Aurélio escreveu: "Se alguém conseguir me provar que estou errado ou mostrar que meu pensamento não é adequado, eu mudarei, pois eu procuro a verdade, que nunca causou dano a ninguém. O dano é persistir no próprio engano e ignorância." Essa é a mentalidade do estoico. Ele não quer parecer sábio, ele quer ser sábio. Não quer parecer justo, ele quer agir com justiça. Não vive para impressionar os outros. Vive para não se decepcionar consigo mesmo. E quanto mais você se aprimora por dentro, mais a sua presença muda. Seu olhar se aprofunda, sua fala se torna mais limpa, sua postura mais centrada. E sem dizer uma palavra, você começa a expor com a sua existência a pequenez de quem um dia te desprezou. Porque o tempo tem um jeito cruel de revelar o contraste. Enquanto alguns se mantêm iguais, você cresce. E crescer no silêncio é o tipo de vingança que nem parece vingança. É só evolução. É só você tornando-se inegável. Número 3. Ter presença sem implorar por atenção. Você não precisa correr atrás de ninguém para ser notado. Na verdade, quanto mais você se impõe com calma, mais difícil é ser ignorado. E é aí que entra uma das virtudes mais subestimadas do estoicismo, a presença silenciosa. Existe um tipo de presença que não precisa de barulho. Ela é sentida no jeito como você entra em um lugar, na forma como você escuta, no modo como você se mantém firme em meio ao caos. E o mais interessante, quem te ignorou antes começa a notar, ainda que em silêncio, que alguma coisa mudou. E essa mudança incomoda, porque você não está mais tentando provar nada, não está mandando sinais indiretos, nem tentando reconquistar migalhas de atenção. Você se retirou emocionalmente, mas permaneceu inteiro. E esse tipo de distanciamento maduro é desconcertante. O estoico sabe que não é o volume da voz que mostra valor, mas a coerência entre ação e caráter. Ele não implora por espaços, ele os ocupa com naturalidade, não disputa brilho, apenas brilha sem competir com ninguém. É a diferença entre o que exige ser notado e o que é impossível de ser ignorado. Sêneca dizia: "A maior prova de poder é manter-se calmo diante de uma provocação." Mas há um outro tipo de poder também, aquele de não precisar provocar nada, porque a sua simples existência já provoca reflexão. Você não mendiga atenção, você inspira respeito. Você não se vitimiza, você transmite força, e isso, para quem antes te ignorava com arrogância, é como um espelho que mostra não o que você perdeu, mas o que o outro desperdiçou ao não te enxergar. A presença e estoica é um lembrete constante. Você não precisa gritar para ser ouvido, você só precisa se tornar alguém que vale a pena ouvir. 4. Cuidar do corpo e da mente como forma de autodisciplina. Nada cala mais fundo do que alguém que escolhe evoluir em silêncio, especialmente quando essa evolução se revela em cada gesto, cada olhar, cada passo. E é impossível ignorar alguém que começa a carregar essa presença, a presença de quem cuida do corpo, não por vaidade, mas por respeito a si. A presença de quem afia a mente, não para impressionar, mas para compreender melhor o mundo e a si mesmo. O estoico sabe: corpo e mente são instrumentos da alma, e um instrumento mal cuidado desafina até a melodia mais bela. Por isso, ele treina, ele lê,
Ele acorda cedo quando o corpo pede mais 5 minutos. Ele medita enquanto os outros se distraem. Ele escolhe refeições simples, hábitos conscientes e até o silêncio, quando o mundo só grita. Tudo isso não é rigidez, é disciplina. E disciplina é liberdade. Liberdade de não depender do aplauso alheio, de não ser escravo dos próprios impulsos, de não viver reativo às atitudes dos outros. Marco Aurélio dizia: cuidar da alma é o maior dever de um ser humano, e para isso o corpo e a mente devem estar em harmonia. Agora pense comigo, quem um dia te ignorou, talvez esperasse te ver definhar, perder o brilho, a vontade, a direção, mas o que ele vê aos poucos é o contrário. Você mais forte, mais focado, mais lúcido, seu olhar tem mais vida, seu corpo tem mais vigor. Sua presença tem mais raiz, e isso não se consegue em um dia. É fruto de consistência, de uma escolha feita em silêncio todos os dias. Hoje eu vou me manter firme, mesmo que ninguém esteja olhando. Esse tipo de transformação não pede aprovação, mas quando ela acontece, até quem um dia te ignorou sente, lá no fundo, que perdeu algo precioso, porque enquanto ele gastava tempo jogando jogos de ego, você estava se tornando alguém que o ego não alcança. Número 5. Focar totalmente no próprio propósito. Quando alguém te ignora, é fácil perder o foco. Pensar demais no que poderia ter sido, no que deveria ter dito, ou no que o outro pensa de você. Mas o estoico sabe que essa é uma armadilha perigosa, um desvio que consome energia sem nada a acrescentar. A resposta verdadeira não está no outro, mas em você, no seu propósito, naquilo que só você pode fazer, na missão que sua alma escolheu para essa vida. Imagine um arqueiro. Ele não desvia o olhar do alvo, mesmo que o vento tente atrapalhar a flecha. Ele ajusta o corpo, respira fundo e mantém a mira firme. Assim é quem se engrandece pela via estoica. Sua atenção está onde deve estar: no trabalho, no aprendizado, na prática diária da virtude, nas coisas que dependem dele e somente dele. Enquanto quem te ignorou fica preso à sua pequena visão, você expande a sua. Enquanto ele se perde em rixas e dramas, você se concentra no que faz sua vida valer a pena. Essa concentração é uma barreira natural contra a dor da rejeição. Porque quando você está realmente focado no que importa, a opinião alheia perde peso, a dúvida se dissolve e a vida se torna um campo fértil para o crescimento. Epicteto ensinava: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. E ao focar no seu propósito, você muda essas opiniões. Transforma a dor em combustível, a ignorância em disciplina, a ausência em oportunidade. Quem te ignorou, então, começa a perceber algo inquietante. Você não. Só superou o silêncio dele. Você está construindo algo que ele jamais conseguiu derrubar. 6. Praticar a indiferença ativa. Você já reparou como algumas pessoas parecem imunes às provocações? Ignorar provocações, desprezos ou mesmo ataques pessoais não é sinal de fraqueza, mas de uma força que nasce de dentro. Um estado que os estoicos chamam de apateia, ou indiferença ativa. Essa indiferença não é ausência de sentimentos, muito menos frieza ou passividade. Pelo contrário, é a habilidade de distinguir o que depende de você daquilo que está além do seu alcance e agir com sabedoria diante disso. Quem te ignorou talvez esperasse uma reação, um sinal de que ele ainda tem poder sobre você. Mas ao praticar a indiferença ativa, você mostra algo muito diferente, que o poder dele sobre sua paz simplesmente não existe. Você permanece firme, sem se deixar arrastar pelo turbilhão emocional. Você age quando pode agir, aceita quando não pode mudar, e nunca perde o equilíbrio por causa da opinião alheia. Marco Aurélio escreveu:
A tranquilidade que você busca depende da sua capacidade de aceitar o que não pode controlar. Essa prática não é passiva, é profundamente ativa. Você escolhe onde colocar sua energia e onde não gastar esforço. Não alimentar ressentimentos, não se afogar em mágoas. Isso é poder. E o efeito para quem te ignorou é claro. Quanto? Mas você permanece impassível, sereno, focado. Mas ele se arrepende por ter investido seu tempo em te ignorar. Porque no jogo das relações humanas, o silêncio e a serenidade são armas de fogo pesado. Eles falam mais alto do que qualquer palavra amarga ou gesto de desprezo. Você não se vinga, você simplesmente não dá mais espaço para quem não merece. E isso, no fim, é a maior lição de poder que alguém pode ensinar. Número 7. Cultivar o silêncio estratégico. No barulho do mundo, o silêncio é ouro, mas não qualquer silêncio. O silêncio estratégico, aquele que escolhemos, consciente, para preservar nossa dignidade e nossa força. Quem te ignorou talvez esperasse que você respondesse às provocações, que se justificasse, que se expusesse. Mas o estoico sabe que nem todas as batalhas merecem ser lutadas e que o silêncio pode ser o maior escudo. Esse silêncio não é fuga, é escolha, é controle. É uma declaração poderosa sem uma palavra sequer. Ao cultivar o silêncio estratégico, você evita alimentar conflitos inúteis. Você protege sua energia. Você deixa que o tempo e suas ações falem por você. Sêneca alertava: às vezes, falar é uma necessidade. Às vezes, o silêncio é a maior resposta. Esse silêncio provoca reflexão, desarma a arrogância e deixa aquele que te ignorou desconfortável, porque não encontra resposta para o vazio que ele mesmo criou. Além disso, o silêncio estratégico revela um homem ou uma mulher que se conhece, que sabe seu valor e que não se entrega ao jogo da provocação. No fundo, é um silêncio que diz: não perco meu tempo nem minha paz com quem não me reconhece. E essa atitude, tão simples e poderosa, começa a transformar o olhar de quem antes te ignorava. Número 8. Demonstrar gratidão pelos desafios que te fizeram crescer. Quando alguém te ignora ou te fere, a reação natural é sentir mágoa, tristeza, raiva. Mas o estoico convida você a um caminho diferente, o caminho da gratidão. Não uma gratidão vazia, mas uma gratidão profunda e consciente pelas dificuldades que, paradoxalmente, foram forças que moldaram seu caráter. Imagine olhar para o que te machucou e pensar: obrigado por essa dor, porque ela me ensinou a ser mais forte. Obrigado pelo silêncio, porque ele me ensinou a ouvir a minha própria voz. Obrigado pela rejeição, porque ela me revelou o quanto posso ser íntegro comigo mesmo. Epicteto ensinava que não são os eventos que nos perturbam, mas nossas interpretações sobre eles. Ao escolher enxergar os desafios como oportunidades, você toma as rédeas da sua vida e da sua história. E essa gratidão não é uma fraqueza. É um sinal claro de que você está acima da dor, que você não é vítima das circunstâncias, mas o mestre delas. Quem te ignorou, ao perceber que você não se deixou abater, que você, inclusive, é grato por essa experiência, fica desconcertado. Porque a atitude de gratidão é como um farol de luz num mar de escuridão. Ela ilumina a sua evolução e escurece a ignorância de quem um dia te desprezou. E mais do que isso, a gratidão abre portas para novas oportunidades, para relacionamentos mais verdadeiros e para uma vida que vale a pena ser vivida. Número 9. Demonstrar autoconfiança genuína e serena. A verdadeira autoconfiança não precisa se impor. Ela não grita, não se vangloria, não implora. Ela simplesmente existe.
É uma luz constante que ilumina quem a possui e incomoda quem duvidou de você. Ser autoconfiante de verdade é entender que seu valor não depende da opinião dos outros. É saber que você é suficiente, mesmo que o mundo pareça ignorar sua presença. O estoico entende que o respeito começa dentro de si mesmo e que essa segurança interna é o que cria uma aura magnética, impossível de ser ignorada. Marco Aurélio dizia: a maior riqueza é a autossuficiência. E essa riqueza se manifesta na serenidade com que você encara os desafios e as rejeições. Quem te ignorou, então, ao ver sua tranquilidade e firmeza, percebe que errou o cálculo. Porque você não só seguiu em frente, você caminhou com a cabeça erguida, mostrando que o verdadeiro poder está em não se deixar abalar. Essa autoconfiança serena é um farol que ilumina seu caminho e dissipa as sombras da dúvida. É o tipo de confiança que inspira respeito e admiração, não por ostentação, mas por essência. E no fim, é essa serenidade que faz qualquer ignorância parecer pequena diante da grandeza que você está construindo. 10. Viver com integridade, inabalável. Não há nada mais poderoso para fazer alguém se arrepender do que a integridade verdadeira, inquebrantável, aquela que não se dobra diante das dificuldades, das injustiças ou da indiferença alheia. A integridade não é uma máscara que se usa quando convém. Ela é um compromisso profundo com a verdade, com a justiça e com a própria alma. É ser fiel a si mesmo, mesmo quando ninguém está olhando, ou especialmente quando ninguém está olhando. Sêneca ensinava: viver com integridade é a maior das virtudes, pois é o único legado que ninguém pode tirar de você. Quem te ignorou, ao observar sua conduta, percebe que tentou subestimar uma força que jamais poderia ter sido apagada. A força da sua honra, da sua ética, da sua coerência. E essa força, silenciosa e constante, fala mais alto do que qualquer palavra ou gesto. Ela ecoa no tempo, mostrando que a verdadeira vitória não é sobre o outro, mas sobre si mesmo. Você não busca revanche. Você não busca provar algo a ninguém. Você simplesmente vive com a cabeça erguida e o coração tranquilo, sabendo que o que importa é manter-se íntegro. E é essa integridade que transforma qualquer desdém em arrependimento, porque revela que o maior erro foi não ter reconhecido sua verdadeira grandeza desde o começo. Conclusão. Agora que você conhece essas 10 atitudes estoicas para transformar quem te ignorou em alguém que sente, no mínimo, o peso do próprio erro, a escolha está em suas mãos. Lembre-se, a verdadeira vitória não está na reação impulsiva ou na vingança, mas no engrandecimento do seu próprio caráter, na serenidade que nasce quando você decide não se deixar abalar, na força silenciosa que se constrói dia após dia. Quando você aplica esses princípios, você não apenas muda a forma como o outro te vê, você muda a forma como você se vê. E essa é a transformação mais profunda e poderosa que existe. Se este conteúdo tocou você, se sente que está pronto para seguir esse caminho de crescimento e dignidade, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Aqui no Estátua Livre Estoicismo, nosso compromisso é ajudar você a viver com mais sabedoria, coragem e liberdade interior. Até o próximo vídeo. E lembre-se, a maior força está sempre dentro de você.